entendeu? Não precisa. Não precisa. Eu tenho que contar a história assim, o seguinte, que para entrar na Boys, É. não tinha currículo. Não, mas pera aí, vamos voltar no tempo. Pera lá, vamos começar lá atrás. É lá atrás, é lá atrás. Mais atrás ainda. A senhora nasceu de que ano mesmo? Eu nasci em 40. Em 40? Então vamos falar um pouquinho da infância da senhora. Como é que era a cidade assim nessa época? Nossa, cidade aqui em Piracicaba não tinha carro. Sabe quem tinha carro aqui? Doutor Cera. Quem era o doutor Cera? Doutor era um médico famoso. Era o único médico que tinha na cidade. Era ele só que tinha carro. Não era carro assim, era uma charanguinha. Mas ele circulava pela cidade. Ah, sim. Só também, né? Não tinha carro. E não tinha asfalto, era pouco também. Não tinha. Paralelepípedo. Era paralelepípedo, isso. E aí a senhora brincava? Brincava, porque lá perto da minha casa, eu morava na rua São Francisco. Tinha um córrego, que esse córrego agora tem casa em cima. E nós ficava até meia-noite brincando lá, no córrego, nas pedras. E daí passava a cavalaria. Aquele tempo tinha cavalaria. E a cavalaria passava uma meia-noite, mais ou menos. Daí que nós entrávamos, porque a nossa mãe ficava sentada fora, olhando nós brincar. Era gostoso aquela época. Era muito bom. E as pessoas ficavam na rua conversando? Ficava. Os mais velhos? Ficava na rua, porque não tinha televisão, não tinha celular. Então as pessoas ficavam todas sentadas em frente de casa. Mas se não tinha televisão, não tinha celular, era chato. Então. Não, era bom demais, porque os vizinhos ficavam conversando. Tinha essa relação, né? Tinha, era ótimo aquela época. A senhora lembra das amizades, assim ou não? Lembro, nossa, lembro muito. Tinha a Casané, as filhas do dono da Casané, que era um mercado. Elas eram nossa amiga. Ela era minha amiga. Era mercado de bairro, assim. Era. Que tinha saco de arroz a granel, né? Que era vendido de quilo, de quilinho. Era uma delícia. Nossa, era bem diferente. Era muito diferente. E bacalhau era posto na porta, um em cima do outro. Aí chegava, pegava e levava, né? Pagava, E marcava na caderneta. Tinha caderneta naquela época. Era tão bom, nossa, era uma delícia. Quando era dia de ano novo, nós ficava na esquina, montoeira de menina pedindo bom princípio. E essas festas, a senhora falou do ano novo, assim, mas essas festas que tinha, assim, tinha festa de vinho já? Tinha, mas a gente quase não ia, porque a gente era muito pobre. Então, não tinha, né, nada. Porque tinha que se deslocar. Tinha que sair de casa para descer na Rua do Porto. Então, a gente não ia nessas festas. Tinha malhação do Judas. Tinha, nossa. Tinha malhação do Judas. Aí acontecia nos bairros, né? Acontecia nos bairros. Daí a turma subia no poste, né? Para derrubar E tinha as latas, todas penduradas. Lata de milho, lata de coisa arada. Que nem um supermercado, pendurada. Aí a pessoa tinha que subir para pegar o Judas lá em cima. Pegar a prenda. Eles colocavam alguma coisa para não... era sebo. Sebo, isso. Era sebo. E as pessoas tentavam limpar para chegar no Judas para catar as coisas que tinha pendurada. Dona Olga, a família da senhora quem que era? A senhora? Era eu e 5 irmãos. 5 irmãos? 5 irmãos. O pai e a mãe? O pai e a mãe e 5 irmãos. E o pai era bravo? Meu pai era bravo. Meu pai não dava chance, não. Tinha horário para chegar em casa? Eu tinha que chegar, naquela época, nas Quadrava Jardim, para arrumar namorado. Mas tinha que chegar... A senhora já estava com uns 14, 15 anos? Estava com mais, uns 18 anos. E daí,
meu pai não deixava chegar depois das 9 em casa. Então, tinha o bonde, eu não podia pegar o bonde, porque o bonde ia muito devagar, subindo a Rua Boa Morte. E eu tinha que chegar às 9 horas em casa. Então, eu tinha que correr e ir a pé. Dava correria daí? Dava correria, porque se chegasse mais tarde, apanhava. E a mãe da senhora era tranquila? Não, minha mãe era brava também. Ah, Era. Minha mãe acompanhava meu pai. Era brava. Viu, da outra vez a senhora contou, não querendo lembrar isso, mas assim, a senhora contou do irmão da senhora. Ele era namorador ou não? Eu não contei do meu irmão, contei. Contou que eu tinha um irmão bonito. Ah, eu tinha, E eu passava o terno dele, né, pra ele ir namorar. Que era um terno de linho. Um terno de linho branco. E eu passava com ferro de brasa, que você tinha que assoprar atrás para acender a brasa para você poder passar o terno. E ele saía tudo... Ah, ele saía tudo nos trinques. Nossa, as meninas... Viu, esses dias eu assisti um filme de um cineasta aqui em Piracicaba, ele chama Thiago Altafini. E aí ele está recuperando alguns filmes da época, tudo. E aí eu assisti, nesse filme que ele recuperou, que ele está recuperando, tem o pessoal quadrando jardim. Ai, tem? Muito Ai, legal, que beleza! Os homens Ficava... Essa imagem assim, que eu vi, assim, as mulheres sentadas e os homens passando. Não, mas nós andávamos. Era as mulheres de um jeito e os homens de outro. Então, eu sempre ouvi era falar assim, disso. era. E nesse filme eu vi assim os homens. E eu comecei a namorar meu marido assim. Que ele andava, ele quadrava jardim e eu também. E ele ia e eu voltava assim, era assim. As mulheres iam e os homens voltavam. E aí conheceu ele. E ele que chegou na senhora? Ele. Ele que deu sinal, porque aquela época era assim, né? Ele que deu sinal, daí eu saí com ele. Então... Mas daí já sentava ali no jardim? Ali, não, daí a gente já saiu, já subimos, já fomos embora, porque 9 horas eu tinha que estar em casa. Tá, mas daí ele acompanhou? Daí ele acompanhou. E aí a senhora não podia pegar na mão, e para beijar levava 3 meses. Caramba, não era assim, não. Era para beijar. Como era esse sinal? Como que... Ah, era assim, ó. Pegava assim, ó. Era assim. E vamos. Bem discreto. Bem discreto. E se 2 dava sinal? Aí você escolhia com quem você queria sair. Dava briga? Não dava, não tinha briga. Portanto, olha, eu vou contar. Eu era muito safada. Que eu saía com o moço, eu ia até em frente à catedral. Se eu não gostasse dele, eu voltava a quadrar jardim. Se não desse, não batesse nosso santo, daí eu saía com outro também. É justo. Totalmente justo. Eu não era fácil. E namorou tempo? O meu marido? Isso. 2 anos e meio. Como que era o nome dele mesmo? José. Namorei 2 anos e meio. Mas já assim, no primeiro momento, levou pra conhecer a família? Não. Namorou? Não. Namorei, ele trabalhava no Alvarco. Então ele vinha de bicicleta. E à tarde, quando era 5 horas mais ou menos que ele saía, eu ia para encontrar com ele à tarde para conversar. Porque ele morava na Vila Boys. Tá. Então não dava para ele vir. Naquelas casas da Vila Boys mesmo? Não. Ali em torno ali daquelas casas. Mas ele morava mais para frente. Tá. Que quando eu casei, fui morar lá. Tá. Então, e daí eu saía discretamente da minha casa e eu ia encontrar com ele, que ele ficava de bicicleta esperando eu pra gente conversar. Daí ele ia embora e eu ia pra minha casa. Mas escondida dos meus pais. E as amigas davam uma força. Dava assim, força. Nossas amigas, sim, que as amigas ajudavam a esconder do pai e a mãe, porque eles não deixavam a gente namorar. E quando comecei a namorar meu marido, eu era mais velha do que ele. Eu tinha 27 anos.
e ele tinha 26. Nossa! É, ele era bem mais... começou a namorar com 27, é isso? Eu comecei a namorar ele com 27 anos. Daí a senhora casou ali com 28 para 29. E como é que foi esse momento do casamento? Nossa... Teve o preparo? Teve preparo. Para começar, meu pai não queria que eu casasse com ele. Porque ele era pobre. E nós já tínhamos... A gente tinha casa para morar e ele não tinha. Ele não tinha pai. Então o que ele ganhava era para o sustento dele, né? Então meu pai não queria. Mas eu tenho... Mas ele tinha irmãos? Tudo. Tinha. Ele tinha irmãos, ele tinha irmãs. Bastante, né? E aí o pai da senhora não queria? Não queria. Primeiro ele falou, não, você não vai casar ainda com ele. Tá bom. Mas aí eu tentei, continuei namorando. Daí eu cheguei e falei, pai, eu vou casar. E acabou. Daí meu pai aceitou. E daí fizemos os preparativos. Aquele tempo... Ficava noiva? Fiquei noiva, de aliança. Tá? Ai, mas era gostoso aquela época. E daí, preparação do casamento, não era doce assim que nem agora. Era tudo doce do Martini. Já tinha o Martini? Né? Já tinha o Martini. Era doce do Martini, que era para as festas. E no dia do meu casamento, meu avô morreu na madrugada do meu casamento. Eu não... Você era bem ligada com ele? Eu era, porque ele queria ser meu padrinho de casamento, meu avô. Mas ele ficou doente. E daí, no dia do meu casamento, eu me lembro que eu ajoelhei assim na cama onde ele estava dormindo, onde ele estava doente, deitado, porque a cama era baixa. Eu ajoelhei e falei assim, vô, eu vim trazer a comida do meu almoço, do meu casamento. Ele não podia falar, as lágrimas dele correram assim. Ai, que dó, coitado. E como é que foi? O casamento foi no... Qual igreja? Na igreja dos frades. Dos frades? É. E como é que foi? Ah, nossa, era... Estava cheia a igreja? Era ano bissexto. No próximo. Então, tinha muita noiva. E daí, eu tinha um moço que eu namorei, ele subiu no capô do meu carro. Eu estava de noiva, porque a gente tinha que esperar a vez para entrar, para casar. Tinha fila de noivas. Que eu, porque no próximo ano era bissexto. Daí, eu... O moço subiu no capô, porque eu tinha saído com ele uma vez. Daí ele subiu no capô do meu carro. Queria que a senhora casasse. Não queria que eu casasse. E daí eu casei e fui... Mas essa cena o marido da senhora não viu. Não, porque ele estava esperando, né? Ele estava esperando, cada noivo ficava na porta da igreja esperando a noiva entrar. E que carro a senhora estava, a senhora lembra? Ai, meu Deus, era um carro... E agora? Era bacana? Era um carrão bacana. A gente alugava aquele carro, né? E o carro que levou eu casar, levou eu acompanhar o enterro do meu avô. Mesmo foi ali? Foi no mesmo carro. Porque daí meu avô morreu na noite do meu casamento. E aí esse momento daí entrar na igreja? Foi bonito? É bonito, é bonito entrar na igreja. Foi tão bonito que eu tinha um vestido bem comprido, eu tinha um véu do tamanho da cauda. Era bonito, longo assim. daí? Longo, vestido longo, com uma cauda bem longa, bonito mesmo o vestido. E quem fez o casamento, a senhora lembra do padre? Ai, do padre... Acho que era o padre Jorge. Não, ele não era de lá. Não. Não, era um outro. Já é. Quantos anos ele? Mas ele estava na... Mas ele já era padre, né? Acho que o padre Jorge. Não, porque lá era frade. Lá era... Nos frades era frade. Era frade, não era padre, era frade. Eu não me lembro o nome do frade. Eu tenho no meu coisa de casamento, eu tenho o frade. Mas eu não me lembro o nome dele. E teve festa daí? Teve festa,
Mas aí meu pai não queria que a gente animasse muito, porque meu avô estava ruim. Sim. Ele não queria nem que a gente fizesse bailinho. E teve bailinho? Teve bailinho, mas ele não deixou ter baile. É. Porque ele achou, meu avô estava ruim, estava nas últimas, então ele não deixou. E minhas tias todas foram no meu casamento, que era filha do meu avô, que é irmãs do meu pai. Dona Olga, e aí assim, como que a senhora, vamos falar um pouquinho da Boys, como é que a senhora chega na Boys? Que ano foi isso, mais ou menos? E agora, que ano foi isso? Eu tinha... Porque foi antes de casar, né? Foi bem antes de casar, porque eu trabalhei na Boys 9 anos, 9 anos e uns meses. Eu tinha 14, 15, eu trabalhei no Cacique com 12, 13... Eu tinha... Tá falando 16 anos. Não, eu tinha 17. 17. 17, porque eu fiz a carteira de... É profissional que fala, né? A profissional, mas eu não fui registrada. Eu só fiz a carteira para mim entrar na Boys, com 17 anos. Depois, no outro mês, eu já fiz 18. Daí que eu peguei a efetiva. Daí registrou mesmo. Daí registrei. Então, e daí, mas eu tenho a carteira até hoje, a carteira de menor. Depois que eu peguei a carteira de maior. Porque antigamente não tinha currículo. A gente ficava todas sentadas na escada e daí ele era vereador, Nico Fidelis. Ele que escolhia as pessoas para entrar a trabalhar. Ele era vereador. Ele era vereador, mas ele tomava conta da Boys. Tá. Ele era funcionário. Ele era funcionário também. Ele era vereador. Nico Fidelis. Então, e daí a gente ficava todo mundo sentada na escada e ficava esperando ele escolher. Aí ele escolhia. Tinha dia que a gente voltava. Quantas vezes eu voltei em casa sem ser escolhida? Aí o dia que ele me escolheu, ele falou, nossa, que felicidade! Que eu me lembro que eu estava com 17 anos. Mas daí a rotina era essa, o pessoal chegava e ficava esperando ele escolher. Ele escolher. Ficava sentada, todo mundo sentado na escada e ficava esperando ele escolher. Daí ele escolhia. Quem ele via que ele ia com a cara, ele escolhia. A seleção era assim, não tinha currículo. Aí ele chamava, aí a gente já começava a trabalhar no outro dia. E como que era a rotina da senhora? Qual que era a função da senhora? Chegou e já começou a trabalhar onde? Na preparação. Na preparação? É. O que era essa preparação? A preparação era umas rocas, era umas espoletas, que daí a gente punha nas rocas. E as rocas era desse tamanho, mas a gente tinha que emendar o fio e tinha, acho que você tinha que tomar conta de umas 20 ou 30 rocadeiras, que era de uma ponta na outra, que a gente ia emendando os fios. Daí os fios iam virando, as rocas iam enchendo, tirava, colocava outra vazia. E esses fios, às vezes, eles saíam do trilho? Assim, saía. Quantas vezes, nossa, você tinha que emendava, você saía correndo, aquele arrebentou, você tinha que correr para emendar outro, e depois voltava para emendar aquele, para ele enrolar na rocadeira. E aí tinha bastante, era só mulheres ali? Tinha só mulheres trabalhando. Tinha bastante? Tinha bastante. Eu não me lembro, mas tinha bastante. E a senhora, nos 9 anos que a senhora trabalhou lá, sempre nessa função? Sempre nessa função. Aí tinha aquele chuveiro que jogava aquela chuvinha na gente, e daí a gente, como o fio ia puxando, ele ia soltando os pelinhos, né? Que era um pelinho de algodão. Ele ia soltando. Aí grudava tudo na gente, assim. A gente ficava aqui tudo
alto de pelinho de algodão. Nossa, mas era insalubre. Então, Era insalubre, era. Portanto que quando fui aposentar, eu não tinha pego insalubre. Aí voltou no INPS, porque aí disseram que eu tinha insalubre, sim. Daí eu aposentei por insalubre. Eu já ouvi relatos, assim, a gente entrevistou outro dia uma pessoa que ela trabalhou já na década da Sandra, se lembra? Acho que foi década de 80, 90, assim, comecinho, não, acho que 80 e pouquinho. Mas ela conta, assim, que era bem assim, sujava bastante. Sujava. Que quando você suava aquele... E a gente não tinha nada. Não tinha proteção nenhuma. Era difícil trabalhar, mas a gente tinha que trabalhar. E o horário de trabalho qual que era? Era das 5 a 1h30, da 1h30 às 10. Era 2 turnos que a gente fazia. Uma semana era das 5 a 1h30 e a outra semana era da 1h30 às 10 da noite. E daí a gente subia a pé. Eu descia a pé também para trabalhar. Porque eu trabalhava, como eu trabalhava por produção. Aí eu descia na Ilhoa Sintra, era mato dos dois lados, não tinha casa. E eu descia a pé, eu e a minha amiga Lazinha. Nós descia a pé para ir trabalhar. E não tinha a gente não tinha tênis, ia de chinelo, dia de frio, ia de chinelo. Aquela neblina. E a gente não tinha calçado, não tinha sapato. Não tinha, na rua não tinha movimento nenhum. Não tinha, não. Aí a gente passava no Cantagalo, que era... o Cantagalo era como que é? Era um posto. Chamava Cantagalo. E tinha um segurança que quando nós passava lá, ele acompanhava nós até uma altura. Porque ele tinha medo que tivesse alguém acompanhando nós de malandro. Mas não tinha. Nós tivemos sorte. Aquela época não tinha gente mal assim. Porque 4 horas da manhã a gente saía, descia na Bois a pé? Nunca aconteceu nada? Não, nunca. Olha, 9 anos que eu trabalhei lá, nunca aconteceu nada. Graças a Deus, né? E tinha um chefe lá ou não? Tinha. Além desse... além do Nico. O Nico era só para... recrutar as pessoas. Contratar as pessoas. Contratar as pessoas. Mas o nosso chefe era outros. Era bravo. E ficava olhando, não podia conversar. Tinha só que trabalhar, só que emendar fio. Emendava todos os fios, na máquina inteira. Corria para lá e corria para cá. Era o dia inteiro correndo. E a refeição eles davam? Não, imagine. A refeição não. Nós ia, no começo da história, a gente ia comer tinha uma vala na frente e a gente sentava lá para comer em 10, 15 minutos só. Porque era longe aonde eu ia trabalhar. Era lá embaixo. Então, a gente tinha só meia hora para comer. Então, a gente tinha que ir... em 10 minutos tinha que comer, 5 minutos. E comia rápido e descia para trabalhar. Cara, isso foi uma exploração. Não, era uma exploração, mas não tinha direito Nenhum. Tinha sindicato, mas no sindicato quase não... Daí teve a primeira greve de Piracicaba. Foi na Bois. O cara apanhou muito. Porque era da época militar, né? Mas assim, a senhora conheceu ele, esse sindicalista aí? Eu conheci, mas eu nem lembro mais. Porque é muito tempo, né? E como que a senhora vê hoje a Fábrica Bois? Tem esse movimento que a proposta... Era para fazer um hotel, né? Shopping, mas parece que
Embargaram, né? Isso. Mas eu vou falar pra você, mas eu tenho dó. É. Porque era uma época, foi ali que eu comecei minha vida. Ali que eu tinha dinheiro, que eu ganhava bem. Ganhava muito bem. Nossa, a gente ganhava bem ali, viu? Era ótimo. E aí, assim, ó, fazendo umas contas, assim, a senhora começou a namorar com... a senhora começou a trabalhar lá com 16 para 17. Mas daí Não, senhora... 17 para 18. Para 18. Mas aí a senhora conheceu o seu José com 27. 26, 27 anos. Por aí. Então a senhora estava trabalhando lá ainda? Já estava trabalhando. Quer dizer, não, ainda estava, né? Ainda estava. E daí eu casei e continuei trabalhando. Daí que eu fui mandada embora. Porque tinha a lei dos 10 anos. Como é que é essa lei? Era uma lei assim, que quem fizesse 10 anos tinha estabilidade. Caramba. E daí eu foi uns 9 anos, daí eles me mandaram embora. Com 9 anos e pouco, 9 anos e uns meses, por causa que era a lei da estabilidade, 10 anos. Não podia fazer 10 anos. Tinha estabilidade, né? Daí eles não podiam mandar embora. Dentro do período ali. Dentro daquele... Dona Olga, agora voltando assim, aí a senhora parou lá atrás, no casamento. Aí veio a família, né? Veio começou a ter os filhos, né? Silmara. Daí veio a Silmara, depois as minhas filhas nasceram de cada 4 anos, que era... O que? A Copa do Mundo, cada Copa tinha uma. Ah, é? Cada Copa tinha uma. De cada então foi 70, 74, 78. Isso. Cada Copa tinha uma filha. Mas por quê? Não, sei lá, porque dava certo. Cada 4 anos dava certo. É umas histórias, né? A Silmara nasceu qual mês que foi? Em abril. E aí, assim, o Brasil ficou campeão em julho, né? Ficou campeão em julho. Então, só para fazer umas contas. Daí... Então era uma festa. Era. Campeão, a Silmara nasceu. Era campeão, verdade. Foi festa mesmo. Que até foi feriado em Piracicaba. Foi feriado. No dia que a Silmara nasceu? Não, quando ficou campeão. Quando foi a Copa, né? E como é que eram essas crianças, essas meninas, as 3 meninas? Nossa, minhas filhas... Davam muito trabalho? Dava trabalho. As meninas davam trabalho, porque 3 meninas, né? Elas brincavam, porque eu sempre trabalhei. Então, elas não saíam de dentro de casa. Elas só saíam de dentro de casa quando eu chegava. Daí eu ficava olhando elas brincarem. E elas escreviam, elas ficavam brincando, elas escreviam na calçada com o giz. E a minha casa ficava cheia da foligem do giz. Que elas entravam e saíam, escrevendo na calçada, brincando assim que elas brincavam. E eu ficava olhando, porque eu tinha medo, né? Então, enquanto eu não vinha do serviço, elas não saíam de casa. Elas ficavam trancadas dentro de casa. Graças a Deus. E as minhas vizinhas falavam assim, como que você consegue deixar suas filhas presas dentro de casa, para depois que você vir, que você põe elas para brincar? Daí elas iam brincar com as vizinhas, com a Márcia. A Silmara tinha uma amiga muito... que era como se fosse minha filha, minha 4ª filha, era a Márcia. Brincava bastante. Filha da Lazinha, que trabalhava comigo. E as 3 ficavam sozinhas em casa, não tinha perigo? Não tinha perigo. E não tinha alguém para olhar? Não tinha. O seu José saía para trabalhar? Para trabalhar. Meu marido trabalhava na Coca-Cola, ele às vezes trabalhava fora, ele não vinha de noite em casa. Ele ficava onde ele ia trabalhar. Ele trabalhava fora. Dona, a senhora hoje viaja bastante, né? A senhora viajava também ou não? Não, eu viajei depois que eu aposentei. Porque meu marido aposentou primeiro que eu. E depois que eu aposentei, daí eu comecei a viajar. Daí eu viajava com meu marido. Eu fui até para Cancún.
Depois de aposentar. Depois de aposentada. Porque daí tinha dinheiro, né? Daí dava. Não, pode falar. Daí dava pra gente viajar. Nossa, meu marido adorava viajar. Meu Deus! Como ele gostava de viajar. Dona Olga, e a senhora, como que a senhora trabalhou na Boys, depois como que entrou na Unimep? Como que aconteceu isso? Porque isso aí já foi na década de 80 já. Ai, eu acho que sim. Como que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que eu tinha uma amiga que era merendeira, a Lazinha. Que trabalhava, porque era... Ah, já trabalhava na Boys. Tinha o projeto, nós trabalhamos na Boys junto. Depois, ela começou a trabalhar na Unimep no projeto Periferia. Porque eu fui merendeira do projeto Periferia. No começo. Então, aí, como ela trabalhava perto de casa e chegava de sexta-feira, todas as meninas iam lá ajudar a lavar a escolinha. E daí ela começou a pôr eu para ajudar ela, mas sem vínculo com a Unimep. Era dentro desse projeto? Era dentro desse projeto. Aí ela pegou e ela arrumou serviço dentro da Unimep. E ela encaixou eu no projeto. Daí que eu comecei na Unimep. Era a época do Boa Ventura. A Silvana contou esses dias essa história pra mim. Assim, ela entrou em 76, ela entrou a trabalhar em 76. E aí em 77, acho que foi que o Boa Ventura assumiu. Assumiu. E aí ele começou com o projeto Periferia. Isso. E aí esse projeto contemplava, ela falou que ele abriu 30 e tantas creches em Piracicaba. Sim, sim. Nossa, era um projeto maravilhoso. Era um projeto maravilhoso, gente. Eu vou falar para você. Eu trabalhei no Nossa Senhora Aparecida, que era... Eu trabalhei 7 anos lá, na favela. Dentro desse projeto? Dentro desse projeto. Mas era maravilhoso, porque a Unimep plantava verdura. E eles distribuíam as verduras para as favelas. E os próprios, pelo que a Silvana falou, os próprios alunos faziam um estágio. Faziam estágio, iam dar aula lá. O Botão foi professor. Ah, O Botão é do projeto Periferia. O Botão nós conhecemos. Ele trabalhou comigo no projeto Periferia, na Nossa Senhora Aparecida. Ele trabalhou tempo lá. Olha só, um projeto bacana. Era um projeto muito bom. Mas daí a senhora terminou, porque pelo que ela falou também, terminou e a prefeitura encampou esses locais, esses lugares. E daí... daí a senhora foi para a Unimep? Fui para a Unimep. Trabalhar na Unimep. Trabalhar. Daí eu fui... Lá no Colégio Piracicabana. Fui trabalhar no colégio, que eu trabalhei na Rua Alferes, na casa dos professores. Tá. Na Rua Alferes. Tá vendo ali agora? Já, tá. Do lado da agência de turismo Monte Alegre. Trabalhei tempo lá, nossa. Depois, quando fechou lá, daí que eu fui trabalhar dentro da Unimep. Mas eu trabalhava lá, mas eu ajudava na cozinha. Eu era cozinheira. Eu trabalhava na cozinha. Eu fazia de tudo lá na Unimep. O que falavam para mim, eu fazia. Eu era como um bombril. Tudo fazia. Ô, dona Olga, mas tinha um salário bom, hein? Tinha, nossa, era ótimo. Eu vou falar para você, eu trabalhei assim, numa... Como que fala quando vem aqueles... No concílio, eu trabalhei 15 dias no concílio, eu recebi mais que um mês. Fazer esse trabalho extra. Extra. A gente entrava às 6 e saía às 10 da noite. Entrava às 6 da manhã e saía às 10. Nossa, era um concílio. Nossa, mas eu ganhei bem. É que daí era uma reunião da igreja. Era da igreja. Era que... E acontecia tudo no centro ali. Tudo no centro, tudo ali. Depois que eles iam pro Taquaral fazer as reuniões dele, né? Viu? A Silvana relatou também do congresso da Uni Piracicaba. Nossa!
senhora estava presente? Eu estava presente. Eu me lembro bem pouco do congresso da Uni. Eu trabalhava aonde naquela época? Eu acho que eu trabalhava no projeto Periferia. Que a turma acamparam lá na Unimep, nossa, no gramado do Taquaral. É uma coisa assim, eu não estou muito bem lembrada. Mas acho que era só no centro. Não, porque não. O Taquaral já estava aberto, sim. Já era no Taquaral. O congresso foi 82, 83. Não, mas já tinha. Escute, Taquaral, já tinha. Em 77. Taquaral começou. Não, o primeiro bloco saiu em 77. Foi, isso. Daí que... Não, Taquaral, o primeiro bloco, 77. Foi. Eles dormiam... Começou como universidade também, que até então não era. Então, eles ficavam na grama. Eles faziam um sarcê lá na grama. Coisa horrível. Que foi da Uni, né? Congresso da Uni. Mas tinha gente do Brasil inteiro. Hein? Tinha. Nossa! Mas eu me lembro bem pouco, porque faz muito tempo, né? Por quê? Porque o congresso, 80, mas assim, já tinha o Taquaral, mas pelo que as Tinha. pessoas contam, o que aconteceu ali no centro mesmo. As pessoas ficaram... Ficaram sim no centro, agora que eu tô lembrando. Ficou um pouco no centro. Porque em 77 começou a sair o bloco ali, o 2 e o 4. O 2 veio primeiro, depois veio o 4. A recepção ali. Eu lembro, eu trabalhei lá. Você conhece o Taquaral? Não. Eu me lembro que eu trabalhei lá nesse ano. Ai, foi muito bom. Dona Olga, quando eu conheci a Silmara, eu fui na casa da senhora uma vez assim, e aí a filha da senhora assim, ficou Miss, era Miss. Como é que essa história, era assim, porque eu ia lá e falava, nossa, conheci a irmã da Miss. Então, a minha filha, ela foi Miss. Não era o Miss. Ela foi Miss... Não, Sil, ela foi Miss do colégio onde ela estudou. Ela foi Miss Jorge Cury, Miss Piracicaba, Miss São Paulo e segundo lugar de Miss Brasil. E a senhora acompanhou? Acompanhei. Nós íamos quando ela foi na Ilha Porchá, o Brasil, o Miss Brasil. E nós fomos. E chique. Nossa, muito lindo. Mas o Miss São Paulo, eu não conheci minha filha, porque ela pôs a roupa de noiva da colina. E quem que fazia essa? Ela tinha uma agência, ela era agenciada. Então tinha um profissional que vestia ela. Mas foi muito bonito, viu? Porque a gente acompanhou ela bastante. Mesmo depois que ela trabalhou em São Paulo, e daí aqui em Piracicaba, ela ia para fazer trabalho lá. Eu, com meu marido, ia de domingo levar ela para trabalhar em São Paulo. Você acompanhava bastante? Acompanhei bastante ela. E como é que era assim? A senhora contou também da outra vez que a senhora chegava e tinha flores na casa. Nossa, quando ela foi Miss São Paulo e Miss Piracicaba e Miss Brasil, a minha casa ficou lotada de flor, não tinha onde pôr flor. Era em cima da geladeira, era no banheiro, era na cozinha, era no quintal, de tantas flores que veio na minha casa. Mas foi muito bonito, viu? Não, é muito bom. Foi muito bom essa época. Foi uma fase boa e nós acompanhamos ela. E a Silmara ia junto ou não? Ia. A Silmara ia sim. Nossa, a gente alugava ônibus, gente. Fazia excursão para ir, para torcer para ela. Quando foi Miss Brasil. Nós lotamos um ônibus. A prefeitura deu. A prefeitura cedeu um ônibus para nós. E tinha empresa que contratava ela também, assim? Sim, contratava ela para trabalhar.
Então, ela não podia ir no shopping. Porque todo mundo corria atrás dela. Então, porque todo mundo queria autógrafo, né? Então, ela não podia ir no shopping. É ela que mora em Avaré? Não, ela tem uma casa. Ela tem uma casa em Mas ela Avaré. mora aqui em Piracicaba? Ela mora. Ela mora no Terras 4. E ela não gosta que fale que ela foi Miss. Ah, é? Não. Por quê? Ah, sei lá, ela fica chateada, ela tem vergonha. Uma fase. Mas a gente não tem que falar. Só que era um terror sair com ela no shopping. Ah, era pra passar vergonha. Não, a gente passava no corredor do shopping, todo mundo, e todas as lojas iam saindo. Sabe quando o Papa passa? Assim, sempre dá uma coisa assim? Aí ia todo mundo saindo, saindo, saindo. Então você olhava pra trás, assim, todas as lojas estavam tudo cheio de gente na porta, e a gente passando. E dava entrevista, tudo, né? Ah, ela dava. Nossa, ela ia trabalhar em tantos lugares. E ela dava entrevista, sim. Bastante, viu? Dona Olga. A Porta Larga que deu presente para ela também. Ela ganhou muito presente. Tinha umas lojas, a Cardinale tinha alguma coisa também ou não? Não, o Cardinale não deu. Porque eram lojas tradicionais. Lojas tradicionais. Mas então, era mais a Porta Larga, né? Que era de vestuário, né? Era chique. Era chique, nossa. Dona Olga, daí veio a fase das viagens, assim, como é que foi? Nossa, as fases da viagem era ótima. Cancún. E foi para Cancún e nós fomos para Fortaleza, Maceió, todos Porto de Galinhas, Natal. O seu José estava junto, não? Estava junto. Tava junto. Todas essas viagens, ele estava junto comigo. Foi para Argentina? Fui para Argentina. Nós fomos para bastante lugar. Nós viajamos muito junto com ele. Tem boas recordações. Né? Tenho muita recordação, muito Tem boa. alguma história para contar desses momentos? Dessas viagens, assim ou não? Tenho história bastante. Conta uma história. Só que não pode contar. Qual que pode contar? Quando a gente estava numa dessas viagens que nós fizemos, a gente estava num lugar para comer. E era tudo terra, era rústico, né? E você não acredita que tinha pato. Veio bicar o cotovelo do meu marido. Tinha o quê? Pato. Pato. Pato e veio bicar o cotovelo do meu marido. E aonde nós fomos filmar, que tinha... que veio bicar o mamilo do meu marido. O peixinho, em Maragogi. Entrava na água. Né? O peixinho veio... Tem todas essas histórias. Cancún também. Em Cancún? Mas isso daí não precisa contar, né, filha? O que aconteceu? Que meu marido tinha dólar aqui na doleira, porque quando a gente viaja, a gente coloca aqui, né? E eram uns dólares novos que tava cheirando, né? E veio o cachorro do policial. Veio para pegar. Daí o policial falou: tênis, dólar? Eu falei, eu virei e disse assim, ainda é tudo novo. Ele falou, é por isso que o cachorro pula então, por causa do cheiro do dólar. Mas não deu problema? Não. Graças a Deus não deu problema. Daí ele disse, pode ir. E se fosse droga? Então, se fosse droga, estava perdido. Mas era dólar. Ai, Jesus, mas é muito bom. Cada viagem que a gente tem é uma história. Muito bom. Dona Olga, tem mais alguma coisa? A senhora queira contar? Tem alguma coisa? Contei da Boys, da Unimep. Isso. O sindicalista. Mas ele não era.
Ele não era sindicalista. Ele era chefe nosso que apanhou. Por causa dos militares. Por causa da greve. Por causa da greve. Que foi a primeira greve que teve em Piracicaba. Foi a greve da Boys. Daí não sei quantos dias que nós tivemos greve. Eu não me lembro. Depois teve a greve da Unimep. Ai, que greve. Durou 3 meses a greve da Unimep. Porque o Boaventura, ele era muito... Ele era assim. Ele batia muita ditadura. E ele não deixava quieto as ameaças que ele sofria. Então, ele denunciava tudo. E ele era tinha muita ameaça. E como ele era um combatente da ditadura, os bispos, o pessoal da cúpula da igreja se incomodava com isso, né? Porque para ele sempre foi interessante estar do lado do governo, apoiando a ditadura, mesmo sendo a igreja, né? E aí eles queriam tirar o Boaventura da reitoria, porque estava ficando mal para eles, o reitor combatente. E aí todos os professores, os funcionários pararam, tomaram a reitoria, fecharam, colocaram todas as cadeiras. Nossa, na reitoria. E na reitoria, ele tinha o professor Omir, era Boaventura naquela época, era Boaventura. Ele era assim, ele queria qualidade. Quantidade, para ele não tinha que ter qualidade, podia ser quantidade. Quanto chegava e pedia serviço, ele mandava. Ele tinha dó das pessoas que não tinham serviço. Até comentei outro dia com a senhora do Zé, né? Pois é, do Zé. Ele chegou dessa forma, assim. Isso, o Zé chegou dessa forma. O Boaventura falou, venha trabalhar aqui. Venha trabalhar. Nossa, mas o Zé brigou naquela Unimep, não? Mas o Zé brigava com todo mundo. Ele brigou comigo uma vez, mas teve uma briga feia eu com ele. Com o Zé, né? Com o Zé. Tivemos uma briga feia eu com o Zé. E o Boaventura era ótimo? Era. O Boaventura era ótimo reitor. Ele era muito bom. Só que ele queria quantidade. Não tinha que ser qualidade. A gente que era do projeto Periferia, quando tinha reunião, nós brigava muito com ele por causa disso. Porque nós falava assim para ele, não pode. É muita gente e daí não tem dinheiro para pagar. E ele não, ele tinha um coração muito bom. Ele era muito bom. Nossa, ele era muito bom. Daí que veio o professor Omir. Veio depois. Né? Veio depois, mas o professor Omir também era bom, porque ele nunca deixou de pagar nós. E no dia que ele falou que ele ia dar 100% para nós, no outro dia mudou a moeda. Foi na época do cruzado. Foi na época do cruzado. Verdade. Foi nessa época. Mas foi muito bom. Dona Olga, acho que é isso. Tá bom. Agradeço demais. A senhora ter contado de novo a história. E se precisar, a gente conta de novo. Agora a Silmara vai contar a história.